Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série de estudos de preparação para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí, ao nosso estudo de catecúmenos. E hoje nós vamos estudar continuando estudando sobre a salvação, mas nós vamos pegar outro aspecto sobre a salvação. No estudo passado, na unidade passada, na verdade, nós falamos sobre a salvação. Agora nós vamos continuar falando sobre a salvação. Nós falamos na unidade passada sobre a Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, que todos eles estão relacionados, todas as doutrinas ali estão relacionadas à doutrina da salvação. Hoje nós vamos continuar, mas nós vamos abordar um outro tópico, agora bem específico, da teologia reformada, que é os 5 pontos do calvinismo. Né? O tópico é esse, os 5 pontos do calvinismo. E eu quero conversar com vocês sobre isso nessa unidade. Bom, quando eu era bem jovem ainda, e me preparando para ir para o seminário, um irmão me perguntou: Paulinho, você conhece os 5 pontos do calvinismo? E aí eu não sabia, né? E eu disse àquele irmão: olha, eu não sei os 5 pontos do calvinismo, eu sei alguma coisa de Bíblia. Mas, na verdade, eu não estava tentando ser humilde, mas eu estava tentando ser arrogante ao responder que eu não sabia dos 5 pontos do calvinismo, mas sabia alguma coisa da Bíblia. Ou seja, eu não sabia nem da Bíblia e nem dos 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo é uma ideia muito interessante e que nós precisamos estar bem cientes disso. Primeiro, nós temos que dar o pano de fundo dos 5 pontos do calvinismo. Bom, os 5 pontos do calvinismo, eles são oriundos da Holanda. A Holanda, lá no século XVI, metade para o final do século XVI, creio que 1560, me fugiu a data certa aqui, mas ali na década de 1560, se eu não me engano, a Holanda abraçou o protestantismo. E aí houve muitas dúvidas, muitas lutas, muitas batalhas, né? E aí se estabeleceu o calvinismo como a religião oficial da Holanda. E a partir daí, vários teólogos famosos surgiram, até que no final do século XVII surgiu um homem um pastor. Ele era pastor, ele era teólogo, ele era professor, era um homem muito capaz, chamado Jacob Arminius. Jacob Arminius ele começou a destoar da ortodoxia reformada naqueles dias. Ele então começou a pregar algumas coisas que não condiziam com aquilo que a Bíblia ela afirmava e que os calvinistas interpretavam daquela forma. Então, no final do século XVI, início do século XVII, nós vemos esse embate. Armínio ele morreu e os seus seguidores deram prosseguimento às suas ideias. Os seus seguidores foram chamados de remonstrantes, certo? E depois eles são chamados de arminianos, porque seguiam a ideia de Armínio. Bom, houve muita confusão na Holanda, no círculo reformado daquela época, sobre essas questões. Então, foi convocado um sínodo na cidade de Dordrecht para tratar das questões que Armínio havia levantado e que seus seguidores agora estavam defendendo. Bom, esse sínodo foi convocado e ele realizou-se e as ideias de Armínio foram condenadas, tá? E foi estabelecida uma ideia correta, tá? Uma ortodoxia foi reafirmada sobre esses pontos. Bom, esses 5 pontos do calvinismo, ele é chamado também de tulipe. Por que tulipe? Tulipe, que traduzido para o português é tulipa, a tulipa é a flor símbolo da Holanda. Então, fizeram um acróstico, né, com as letras da palavra tulipe, e dali colocaram os 5 pontos que os calvinistas defenderam. Armínio ele tinha 5 ideias sobre as doutrinas que ele falava, né? 5 ideias. E aí os calvinistas, então, trouxeram 5 ideias combatendo as ideias de Armínio. Quais são essas 5 ideias? Depravação total, eleição incondicional,
expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Armínio e seus seguidores defendiam que a vontade ela é livre, a eleição ela é condicional, a expiação é universal, a graça pode ser impedida e o crente pode cair da graça salvífica. Então, isso foi um reboliço na igreja da Holanda naquele tempo. Então, houve o Sínodo de Dort, na cidade de Dordrecht, e aí estabeleceram a ortodoxia sobre esse assunto. Tá certo? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, esses 5 pontos formam o que nós chamamos de tulipe ou os 5 pontos do calvinismo. E é isso que nós vamos estudar nessa unidade. Eu aguardo você no nosso próximo estudo.